Em seguida vamos dar agora sequência à nossa conferência e neste momento vamos fazer a apresentação dos nossos oradores que já estão aqui conosco. Entre nós temos aqui conosco o Dr. Carlos Monteiro. Por favor, coloque-se em pé para nós. Aplausos, por favor. Dr. Carlos Monteiro, que é técnico superior de gestão de empresas pela Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, é administrador executivo da Alva Venturas e presidente do Conselho de Gerência da Alva Mineração Limitada. São empresas que atuam no ramo de engenharia e construção e no setor mineiro, respectivamente. Seja muito bem-vindo, Sr. Carlos Monteiro. Muito obrigada pela sua presença. A seguir, nós temos também connosco o Dr. Oscar Paulo. Por favor, coloque-se em pé. Aplausos, por favor. Dr. Oscar Paulo, que é médico, gastroenterologista e especialista em desenvolvimento humano. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Eu dizia ao doutor, quando começávamos ali atrás, ele parecia ser mais alto na foto, mas é assim baixinho como eu. Mas não fiquei decepcionada em vê-lo pessoalmente, porque ele disse que às vezes as pessoas decepcionam-se, não é? Mas eu particularmente não fiquei. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença. Já foi apresentado o nosso diretor, Carlos dos Santos, mas por favor, coloquem-se em pé mais uma vez. Ele que é consultor, muito obrigada. Ele que é consultor de desenvolvimento de negócios, líder e empreendedor. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom, agora em seguida nós vamos ter o nosso primeiro momento aqui com o tema, com o Dr. Oscar Paulo. Ele que vai falar aqui um pouquinho sobre o tema aqui que está sobre uma nova perspectiva de vida. Vamos tentar dar os nossos aplausos para ele. Por favor, Dr. Oscar Paulo, tem um lugar. E vamos juntos aprender com esta fonte de sabedoria. Seja muito bem-vindo, Dr. Oscar. Obrigado. Tem um lugar. Não é muito simpático ser o primeiro, não é? Pode melhorar como pode estragar. Os que, como eu, usam óculos, parece que já tem uma identificação, não é? E os que não têm também vão ter hoje. Vão ganhar também óculos. Muito bem. Conferência sobre identidade, propósito e sabedoria. E então, para nós, é nos dado o desafio de falarmos um pouco sobre uma nova perspectiva de vida. Significa que eu estou a convidar que cada um de vocês olhe para a sua vida própria, conheça a sua vida, o seu percurso, e então vamos depois começar a descortinar a tentativa de uma nova perspectiva da vida de cada um de nós. Os objetivos que nos propusemos nesta apresentação estão aí. Primeiro, se há uma nova perspectiva de vida, porque há uma velha, há uma comum. Então nós vamos primeiro abordar ou rever as formas comuns de olhar para a vida, que muitas vezes usamos de forma inconsciente. Depois vamos então apresentar a nova proposta, que é a nova maneira de olharmos para a vida, para a nossa vida. Também um dos objetivos é provocar cada um de vocês para novas atitudes e comportamentos em relação às oportunidades que a vida nos oferece. E no final, encorajar os jovens para a criação de uma visão do futuro, para que não andem só assim, mas estejam caminhando para uma visão. Como eu disse também, cada um de vocês, no final desta jornada, vai sair daqui com impressões várias, as mais diversas. E também vai sair daqui com impressões minhas, sobre quem sou eu, o que é que lhe impactou. E eu disse bem aqui a nossa organizadora, em todos os programas que eu fui fazendo no anonimato, as pessoas que me conheceram não fisicamente, só no virtual ou no auditivo, quando me conheceram, disseram, afinal é o senhor. Estava a contar que era um bocado mais forte, mais alto pela sua palavra, não é? E eu dizia, não, sou eu mesmo. Então, eu sou
o Oscar Paulo, sou gastroenterologista, cuido das doenças do aparelho digestivo, também faço gestão em saúde, porque é a minha área de formação, e eu sou especialista também em desenvolvimento pessoal. Quer dizer, eu sou daqueles que quando vejo as pessoas, eu quero que as pessoas vão para um nível diferente do que estão. Paulo, Centro Médico, é a marca que me acompanha no trabalho, mas eu também gostaria, quando vocês voltassem para a vossa rotina, para a vossa vida, vocês lembrassem-se de mim. E como é que vocês vão se lembrar de mim? Se em algum caso vocês tiverem alguma experiência de desconforto ou dor abdominal, que é muito frequente, eu gostaria que naquele momento vocês se lembrassem de mim. Também vocês podem encontrar na vossa vivência, vocês mesmos ou outras pessoas, com alguma dificuldade para engolir. Tem muita gente com dificuldade de engolir mesmo. Quando a gente come e engole, a gente não pensa que está a engolir. Mas quando você já pensa que está a engolir, você tem um problema. Se acontecer isso, lembre-se de mim. Eu também gostaria que se lembrassem de mim numa situação particular. Na boca não é para sair sangue. No ânus também não é para sair sangue. Se houver sangue, lembre-se de mim. Também já ouviram falar um termo muito complicado, que às vezes é difícil de circular. Endoscopia, colonoscopia, uns trocam. No fundo, são aquelas coisas que dizem que o médico vai colocar um tubo na boca ou um tubo por baixo. Quando estiverem nessa situação, estiverem complicados, confusos, lembrem-se de mim. E também, quando tiverem necessidade de ganhar mais dinheiro, na vida mesmo, quiserem ganhar mais dinheiro, lembrem-se de mim. E o meu acesso é público. O meu acesso é público. O primeiro número é o meu número pessoal e o segundo é o número de equipa. E para já nós oferecemos um bônus aos que ligarem para fazer um agendamento até segunda-feira, terão uma consulta grátis, sem pagar. Se vocês não tiverem essa necessidade e tiverem algum familiar ou amigo, também podem aproveitar esta oportunidade. Lembrem-se de mim. Eu gostaria que todos dissessem essa palavra. Lembrem-se de mim. Mais uma vez. E onde passarem, deixem sempre essa marca, para que as pessoas se lembrem de vocês por alguma razão especial. Então, todos nós aqui, se tivéssemos possibilidade de nos dividir em grupos, eu dividiria em 3 grupos. Cada um de nós estaria num desses grupos. O primeiro grupo é das pessoas que nunca tiveram oportunidade. Seja qual o assunto na vida, há um grupo de pessoas que nunca teve oportunidade. Estão ali. Mas também existe um segundo grupo de pessoas, são aqueles que tiveram as oportunidades e as desperdiçaram. Muitas vezes. As oportunidades estavam lá, estavam presentes, mas desperdiçaram. E tem então um pequeno grupo, mais restrito, que são os que tiveram as oportunidades e as maximizaram. Então, essa oportunidade, muitos perderam-na, alguns têm ainda, mas vão desperdiçá-la, mas é um pequeno grupo que vai maximizar. E a nossa preocupação é transportar-nos todos para o grupo daqueles que vão maximizar. Vamos então falar agora sobre as formas comuns de olhar para a vida. De que forma nós olhamos para a vida? Tentar imaginar que a vida, nós temos um óculos, não é? E nós colocamos o óculos à frente e vai comandar tudo o que nós veremos. Se eu colocar um óculos preto, tudo vai mudar para a cor preta. Se eu colocar um óculos verde, tudo vai mudar para a cor verde. Então, que óculos comuns nós usamos para a vida? E nós temos 4 que vamos apresentar aqui. A primeira forma comum de olhar para a vida é o que nós chamamos a teoria da predestinação bipolar. O que diz essa teoria? Essa teoria diz simplesmente que, meu caro, uns são destinados para o sucesso e outros são destinados para a desgraça, ponto. E já ouvimos muitas vezes dizer isso. Não, se isso aconteceu para tu, és bom, estás destinado para o sucesso. Eu estou destinado para a desgraça. É a teoria de predestinação bipolar. Os que são destinados para o sucesso, geralmente são pessoas que têm uma grande autoestima e têm uma grande reserva de energias para sonhar, para superar obstáculos e até realizar os seus projetos ou os seus intentos. São aqueles que vão embora mesmo. Ao passo que aqueles que acreditam no destino da desgraça, os seus insucessos são sempre da responsabilidade de outras pessoas ou do destino. Eles não assumem as suas falhas nem as suas responsabilidades e, sobretudo, quando eles caem, eles permanecem lá. É a teoria da predestinação bipolar.
A segunda forma de olhar para a vida é a teoria da nobreza familiar. Ela também existe. O que diz essa teoria? O nome da família é suficiente para o estatuto social e para que as portas se abram. Qual é a minha família? Oscar Paulo. Mas quem são esses Paulos? Eternos desconhecidos. Não é? Mas há pessoas que têm um nome, só o nome já abre portas. É verdade ou não? É verdade. E nós os conhecemos na nossa praça. Em todas as pessoas há nomes que só o nome em si abre portas. Então é a teoria da nobreza de família. As pessoas não precisam de muito esforço para serem reconhecidas, nem para alcançar o que desejam, porque carregam a marca de um nome. Então, os que olham para a vida com essa perspectiva, não tendo família nem nome, sofrem de complexos, negando os seus e envergonhando-se deles. Fazem um esforço titânico para se identificarem com os da nomenclatura e procuram muitas vezes o tráfico de influência. Vamos colocar um exemplo. Se eu fosse um Van Dunen, a coisa estaria muito boa, pá. Não é verdade? É um nome de referência da nossa praça. Né? E deixa-me tentar aproximar-me deles o máximo possível. Ou arranjar um nome, ou arranjar uma relação para que eu adentre naquela família e começar a ter os acessos, não é? É a teoria da nobreza da família. Quem tem nome, quem tem família de nome, vai aproveitar e vai embora. E quem não tem? É a grande interrogação. Terceira, é a teoria do grupo social. O que diz essa teoria? Só se consegue avançar na vida se estiver ligado a um determinado grupo social, como partido político, igreja ou como função governamental. E hoje muitas vezes vemos que as pessoas buscam juntar-se a um grupo social, buscam juntar-se a partidos justamente como uma forma de realização, como uma forma de buscar a sua realização, a sua identidade ou o seu propósito. E quem não estiver envolvido no partido, na igreja ou na função governamental, acaba por sobrar. E não é absolutamente nada. Luta-se incessantemente para obter a membresia e assim ser o caminho para o sucesso para resolver as nossas necessidades. Em quarto, é a teoria do dinheiro. O que diz essa teoria? Essa teoria diz o seguinte: só se consegue avançar na vida se tiver dinheiro. Os que acreditam nessa teoria podem ler comigo. Só se consegue avançar na vida se tiver dinheiro. Mais uma vez, os que acreditam nessa teoria podem ler comigo. Só se consegue avançar na vida se tiver dinheiro. Você já ouviu, né? Meu irmão, é massa. Não tens dinheiro, não vais para sítio nenhum. Não há dinheiro. E muitas vezes, quando nós falamos sobre projetos, não é? As pessoas dizem, eu tenho um projeto, tenho boas ideias, mas a falta de dinheiro, isso nos paralisa. E eu faço sempre um exercício muito interessante. Quanto é que você precisa? As pessoas já patinam. Não, quer dizer, não, qualquer coisa. Não, então, não é dinheiro. Tá? E às vezes quando diz, não, eu preciso de X. Ok, esse X que você precisa, quanto é que você já meteu lá? Não, as coisas estão difíceis, mas nem um kwanza até você meteu. E você acha que é falta de dinheiro. Então, é a quarta teoria, não é? As pessoas sempre dizem que falta de dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu realizaria muitas coisas. Algumas vezes eu pergunto às pessoas, não te lembras mesmo um momento que pegaste até uma boa massa, mas no final do mês perguntaste, meu Deus, o que eu fiz? Então, eu uso isso para desconstruir que o problema não é dinheiro, não. Não é dinheiro. Os que conseguem realizar é porque têm muito dinheiro, ok? As pessoas estão sempre à procura de mais dinheiro. Esta é a quarta maneira de olhar para a vida, a maneira mais comum. E talvez você se identifique com algumas destas quatro. Mas vamos então ver qual é a nova maneira de olhar para a vida, qual é a nova perspectiva que nós propusemos aqui de olhar para a vida, que pode mudar a sua vida e você pode dar um novo passo. Essa nova maneira tem 3 pontos principais, meus caros. A primeira é visão. Vamos todos dizer visão. Mais alto, visão. Esta é a primeira. A segunda é desenvolvimento de competências. Vamos juntos? Mais uma vez. E a terceira, cultivar atitudes e comportamentos. Vamos lá? Cultivar
Então, eu vou desenvolver um pouco esses 3 pilares da nossa proposta, da nova perspectiva de olhar para a vossa vida. Não importa que você não tenha nome, não importa que você não tenha partido, não importa que você não tenha dinheiro, não importa que você não tenha família, se você tão somente tiver uma visão, se você desenvolver competências, se você cultivar atitudes e comportamentos, você vai chegar lá. Eu queria que ele olhasse para o seu vizinho e dissesse assim: você vai chegar lá. Olha para o seu vizinho na cara dele e diz: mas você vai chegar lá. Porque esse é o propósito. Certo. Visão. Há uma palavra muito conhecida. E muitos aqui é gente de Bíblia. E essa palavra vem da Bíblia, que diz: onde não há visão, o povo perece. Quer dizer, ele está a dizer que, para não perecer, o prioritário é ter uma visão. Porque onde não há visão, o povo perece. Ele quer dizer que onde não há visão, as coisas vão sempre para o pior, em vez de melhorarem. Ele diz também que onde não há visão, a situação sempre vai se deteriorar. Ele está a dizer que muitas das situações que vemos a piorar na vida das pessoas, na vida das famílias, na vida das instituições, dos governos, dos países, não acontecem meramente por falta de recursos, meus caros. Não é por falta de sorte ou por falta de ajudas, mas principalmente porque falta uma visão das coisas. Ponto. E vocês podem ver a prova em muitas das situações. Onde não há visão, o povo perece. Eu lembro-me de Agostinho Neto, em Sagrada Esperança. Ele apresentou o protótipo de um homem que já foi homem antes das leis de Kepler, mas hoje deteriorou-se, de tal maneira que o próprio rosto retrata a alma amarfanhada pelo sofrimento. Fisicamente, lembra-se desse poema? Verga-se-lhe o dorso sobre a camisa rota. E em termos de indumentária, até traz a camisa rota, mas por quê? Este homem faltou-lhe visão. Ele já foi alguém no passado. Ele já fez coisas no passado, mas hoje deteriorou-se. Não é por culpa de mais ninguém, mas porque faltou-lhe a visão. Então, caríssimos, o que é a visão, afinal de contas? A visão, se nós trocarmos, é pensar e trabalhar hoje naquilo que vai acontecer amanhã. É pensar e trabalhar hoje no que queremos que aconteça no futuro. O que somos hoje é resultado de ideias e atitudes que tomamos ou não tomamos, que alguém tomou ou não tomou a nosso favor no passado. Quer dizer, o que eu sou hoje é sempre fator de alguma coisa que foi determinada lá no passado. Ou alguém pensou, estou aqui hoje, ou alguém deixou de pensar e só estou aqui hoje por conta disso. Isto é a visão. Então, por isso, o que seremos também amanhã será o resultado de ideias e atitudes que estamos tendo ou deixando de ter hoje. Ou que alguém está tendo, ou que alguém está deixando de ter hoje. Então, isso é o que é visão. É pensar hoje, é estar envolvido hoje sobre o amanhã. A visão é também olhar para a nossa situação de hoje, quer seja pessoal, quer seja familiar, quer seja da instituição onde eu participo, quer seja da terra de nossas origens, ou quer seja do nosso próprio país, é olhar na situação de hoje e determinar a mudança que desejamos para o futuro e fazermos a nossa parte. Ponto. Isso é o que é visão. Quer dizer que, enquanto eu não conhecer a situação de hoje e não determinar o que eu quero amanhã, eu estou a deixar de ter visão. Nós apresentamos isso a vários alunos e sempre dissemos que a criação das instituições que são beneficiárias hoje foi resultado de um pensamento ontem. A criação de projetos hoje foi resultado de um pensamento ontem. Por isso estamos aqui. E para nós constituirmos oportunidades, é preciso lançarmos sementes para o nosso futuro. E agora, cada um de nós precisa construir uma visão.
Cada um de nós precisa andar debaixo de uma visão. Se você não tem visão, procura um visionário e anda debaixo da visão desse visionário e você vai aprender a ter a tua própria visão. E então eu tenho feito uma pergunta tradicional, muitos que me conhecem sempre faço essa pergunta. Qual é a visão da tua vida daqui a 5 anos? Veja a tua idade de hoje, joga mais 5 anos e pergunta, onde eu quero estar? Com quem quero estar? A fazer o quê dentro dos próximos 5 anos? E sabe, há caras que são tremendamente visionários e eu os admiro. Há caras que conseguem esticar o seu pensamento de visão para 10, 20, 30, 40, 50 anos. Estão aí. E os países mais fortes são isso. Eles conseguem ter uma visão de longo prazo. E esses visionários comandam mesmo. E gostaríamos que você saísse daqui com um pensamento de uma visão. Qual é a visão de tua vida? Se você é pai, você é até responsável de pensar na visão do seu filho. O que é que você quer que ele tenha? O que é que você quer que ele faça no amanhã? Essas são as pessoas que movem as circunstâncias e movem o mundo. São as pessoas imparáveis porque eles têm uma visão. E eu gosto de me lembrar, quando o primeiro presidente negro dos Estados Unidos assumiu o poder, Barack Obama, há um grupo de mais velhos que estavam lá, inclusive Jesse Jackson, que eles foram imediatamente para o cemitério. E chegaram no cemitério e começaram a dizer, chegamos lá, nós cumprimos. O que é que eles estavam a dizer? Eles foram na tumba do Martin Luther King, porque há vários anos atrás ele dizia sempre, I have a dream. Eu tenho um sonho que chegará um dia que todos seremos iguais e estaremos juntos. E quando chegou aquele momento de celebração, ele já falecido, aqueles vivos foram lá a prestar homenagem e disseram, chegamos lá. Porque gente com visão. Qual é a tua visão, meu caro? Nas instituições em que você participa, existe uma visão? Ou só vida do dia a dia? A sua família tem uma visão ou sua vida do dia a dia? Saia daqui com o propósito de uma visão. Desenvolvimento de competências. Segundo pilar. Toda formação tem como objetivo criar competências. Estas competências terão de ser usadas para resolver problemas específicos e atingir o sucesso com excelência. Declarações que demonstram que alguém desenvolveu competências. Quando a gente ouve, o fulano, ele nasceu para fazer isso. Quer dizer que o cara tem competência. Não é? Quando nós dizemos assim, o fulano tem, a fulana tem, quer dizer que ele tem competência na área do seu domínio. Não é? Quando você diz assim, não, o fulano, nós podemos contar com ele, significa que é alguém que ganhou competências. Hoje, meus queridos, há muita febre para as pessoas estudarem. E muitos já estudaram, mas têm apenas títulos, mas não desenvolveram competências. Então, a nova perspectiva de vida é você munir-se de competências, é você adquirir competência, know-how, saber fazer as coisas, e as pessoas vão olhar para ti e podem contar contigo nesse domínio. Vamos todos dizer, desenvolvimento de competências. Desenvolvimento de competências. Essa imagem vem mesmo a propósito. Quando a gente olha uma mesa dessas farta, a gente fica com água na boca e sente o sabor. E vamos à busca dessa fruta para espremer, tirar o suco. Você já imaginou, você olha uma fruta com um bom aspecto, na hora você espreme sendo apenas 2 gotas, como é que você se sente? Até faz cara feia, decepcionado. Muitas pessoas que não atingiram o grau de competências e têm até formação, são exatamente como essas frutas. Você olha nos papéis, você olha na história, você olha na lábia, você imagina que é uma fruta sumarenta. Quando você vai espremer na hora do trabalho, não saiu nada. É uma decepção total. Então, nós esperamos que no desenvolvimento de competências, nós possamos ser aquela fruta bem gostosa. Quando as pessoas chegarem perto, vão dizer, coisa boa. E não aquelas, quando chega por perto, até baixam a cabeça e vão embora. Desenvolvimento de competências. Que competência você está a desenvolver? Não há tempo, não há idade. Que competência você está a ganhar para você poder ter sucesso e para você ter um novo propósito? O último pilar, cultivar atitudes e comportamentos. Já ouvi muita gente da minha idade que diz assim, eu sou mesmo assim. Eu já sou assim.
Está a dizer que eu não mudo mais. Eu já atingi o ponto máximo. Meu caro, você não muda, você não serve para estar na minha família. Você não muda, não serve para estar na minha empresa. Você não muda, você não serve para ser meu parceiro. Você tem de mudar. E a mudança é justamente a aquisição, o cultivar de atitudes e comportamentos novos. Você não pode ser o mesmo o tempo todo. Primeiro, eu tenho dito o seguinte: sabe que a nível do trabalho nós somos tradicionalmente preguiçosos. Espírito de laissez-passer. E vou dar um exemplo. Eu, na família, os meus pais sempre disseram que eu era muito ativo, que eu trabalhava muito, que eu era muito proativo por aí fora. Por algum tempo eu fui trabalhar numa petrolífera, embarcado, com várias nacionalidades. E eu vi os caras, a forma como trabalhavam, tinham fibra. Eu disse, nada, eu sou um grande preguiçoso. Eu sou um grande preguiçoso. Sempre a dar desculpa, às vezes com muita vontade e muita garra. Eu disse, não, sou mesmo preguiçoso. E quando eu comparava isso, alguns meus parceiros disseram, epa, se tu estás a dizer que és preguiçoso, então eu sou o quê? Epa, tu és ao quadrado. E temos que reconhecer isso, preguiça. Aquela vontade de deixar sempre para amanhã. Aquela vontade de deixar sempre que o meu pai é que vai fazer, a minha mãe é que vai fazer, o meu marido é que vai fazer, o meu filho é que vai fazer, eu mesmo não. Isso é uma preguiça estrutural que nós carregamos. Precisamos ter atitudes para mudarmos desse comportamento de preguiça. Autoconfiança. Quantas vezes nós somos tão pessimistas em várias coisas, nós somos fatalistas. Aqui em Angola, as coisas não dão certo. Não vale a pena. Eu vou bazar mesmo. Porque aqui não vai dar certo. Com esses madias aqui, não vai dar certo mesmo. Eu já tentei tudo, não vai dar. Mas nenhuma coisa sou mesmo. Não vai dar certo. Eu estou a ir embora. E as pessoas vão. Fogem. Eu fiz uma prova. Eu vou no voo para o Brasil. O voo estava cheio. E estava muito escuro. Já sabe o que estou a dizer. Eu voltei do Brasil para cá, o voo estava muito claro. E até a fila dos angolanos, não é? Foi bem suave para voltar. E eu parei com a minha mochila e disse, espera aí. Esses madias estavam a vir aqui fazer o quê? Estavam a vir aqui fazer o quê? E eu disse, não, estão a ver alguma coisa que eu não estou a ver. Então eu saí do aeroporto com a minha mochila e disse, Deus, eu também quero ver o que esses madias estão a ver. Eu também quero ver. Já estou a começar a ver. Já estou a começar a ver. É atitude. É atitude. Então, nós precisamos cultivar a autoconfiança. Precisamos cultivar que é possível. Ok? Também a confiança divina. Todas as grandes realizações estão ligadas a pessoas que desenvolveram o senso de dependência e confiança divina. Ou seja, de um ser superior. Que te vai ajudar, que te vai orientar, que te vai movimentar. Mesmo os países mais desenvolvidos. Então nós precisamos também resgatar esse senso da confiança divina. Que eu posso, que eu vou conseguir com a ajuda do divino. Seja o nome qualquer que você chamar o divino, mas ele existe e está ali. Então as nossas atitudes devem ser cultivadas neste sentido. Também, uma outra atitude importante que devemos cultivar é a atitude de reconhecimento. Dificilmente, meus caros, nós reconhecemos. Começa desde lá em casa, não é? As esposas às vezes sabem, né? Você faz as coisas, mas o cara não reconhece. E a última cena foi da senhora que veio do salão, não é? E ficou na expectativa que o marido vai olhar para ela com uma palavra de reconhecimento. Entraram para o carro e nada. Andaram e nada. E ela disse, fulano, não estás a ver nada? Disse, ver o quê? Não estás a ver que eu fui no salão e que eu me preparei? É preciso ver. As mulheres sabem como é que isso dá, né? Exatamente. Temos déficit de reconhecimento. Muitas vezes, mesmo na relação laboral, quantas vezes nós não reconhecemos o que é de bom que temos no trabalho, mas estamos sempre prontos a dar pau em cima. Somos a geração revu. Quantas vezes nós não reconhecemos nada dos nossos progenitores e estamos prontos a dar pau, a reconhecer que não, se o fulano fosse o meu pai, eu estaria melhor. Se a fulana fosse a minha mãe,
eu estaria melhor. Mas você tem alguma coisa para reconhecer nesse pai que você tem, nem que seja mínima. Vamos então aprender essas atitudes de reconhecimento e não a fuga da realidade. Encorajamento. Nós estamos mais dispostos a desencorajar as pessoas. Estamos mais dispostos a desfazer, a destruir. Mas você pode ter uma atitude pequena de encorajamento. Só dizer, dar uma mão nas costas. Não é possível. Não, vai passar. Não, algum dia as coisas vão mudar. Só uma palavra dessas. Às vezes as pessoas estão à espera só deste encorajamento. E você pode dar esse encorajamento ao seu amigo, ao seu parente, ao seu colega. Mas antes, pelo contrário. Viste o fulano? Está a ver fumo já. Vamos ver o que vai lhe acontecer. Não é? Não. Procure ter atitudes de encorajamento. Mais uma vez, eu sou apaixonado pelo meu primeiro presidente, não pelos erros que ele cometeu, mas pelos acertos que ele fez. E um dos acertos foi esse. Ele disse assim: não sou aquele que espera, eu sou aquele por quem se espera. É tremendo se todos nós tivéssemos essa pauta na nossa vida. Nós sempre esperamos pelos outros, esperamos pelo governo, esperamos pela família, esperamos pelo partido, esperamos pela igreja, esperamos pelos pais, esperamos pelos financiadores. Se nós chegássemos a esse ponto de dizer não, já não sou aquele que espera, eu sou aquele por quem se espera. Eu vou fazer porque tem gente esperando por mim. Este foi, de facto, o Dr. Agostinho Neto em Sagrada Esperança. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe hoje na construção dos homens e das mulheres do amanhã. Aprendemos muita coisa agora. Vimos que temos 4 teorias. Quem se lembra ainda? A primeira, a teoria da predestinação bipolar, né? Que é um daqueles que tem autoestima elevada. Quem é que tem autoestima assim muito elevada? Não fiquem com vergonha, coloquem a mão no ar, porque aqueles que têm autoestima... Ali a senhora... Então a senhora vai de rumo já direto para o sucesso, não é? Não é isso que aprendemos aqui, Dr. Oscar. Mas também, Dr. Oscar, essa teoria aqui da nobreza da família, os nossos pais gostam de nos colocar os nomes de Minguito, Paizinho, Mano, é complicado, não é? Basta só o nome, mas com esses nomes é complicado, já que o nosso diretor-geral, Carlos dos Santos, rumo ao sucesso, não é? Porque esse nome é pesado, não é? Então já é direto ao sucesso, já está ali no início, não é? Monteiro também não fica atrás. Agora já é o Coelho, é complicado, não é? Coelho é complicado. Aqui no reconhecimento, déficit de reconhecimento, também é verdade, os homens, não estou nada contra vocês, mas para notar uma mudança que a mulher fez é complicado. Nós mudamos o esmalte, vocês não conseguem notar, mas se for uma outra mulher, automaticamente vai notar, não é? É verdade, aprendemos muito, ouvimos um discurso que leva-nos a refletir que realmente nós somos responsáveis pelos nossos resultados. Não podemos sempre querer colocar a culpa em cima do próximo, do outro, o tio feiticeiro. Não. Você é mesmo responsável pelo seu resultado e nós temos que mudar. Esse discurso aqui do Dr. Oscar Paulo faz-nos refletir que temos que pensar quem nós somos, para onde vamos, qual é o nosso propósito enquanto estamos aqui nessa terra, não é? Bom, vamos dar sequência então aqui à nossa conferência. Teremos então 15 minutos de interação com o público. Portanto, quem tiver alguma pergunta para fazer aqui ao doutor, por favor, não sinta-se intimidado, não sinta-se envergonhado. Estamos aqui para partilhar conhecimento. Então, quem tiver alguma questão, pode colocar a mão no ar, levantar-se, o microfone vai chegar até si e o doutor claramente vai responder às suas perguntas. Aqui no nosso meio, há alguém que queira fazer alguma questão para o doutor Oscar Paulo? Ok. O seu primeiro e último nome e a sua questão, por favor. Obrigado. Sou Nathaniel Teles, sou jornalista. Eu queria saber, doutor Oscar, primeiro agradecê-lo pela explanação brilhante. E em segundo, talvez uma única questão. Para ter acesso aos seus serviços, digamos assim, o que é preciso? Se está aberto para
outras organizações, digamos assim, o que é necessário e se o cachê é assim tão pesado. Obrigado. Oscar tem a palavra. É pergunta e resposta imediata, não é? Exato. Acho que é melhor assim, não é? Nós temos uma grande paixão que é de falar. Os que me conhecem sabem bem que eu estou sempre disponível para falar, porque eu acredito que quanto mais eu falar e der, o espaço que fica vazio vai ser mais preenchido. E então nós estamos abertos, os nossos serviços. Em termos de saúde, é aquela informação que eu disse, nós atuamos num centro médico com vários profissionais de saúde de várias especialidades e que nós temos o acesso livre e individual às famílias, às empresas. Estamos neste momento a negociar também com os seguros para termos acesso ao serviço para as seguradoras. Também nós estamos abertos a dar palestras, tanto na área de saúde como na área de desenvolvimento humano, para universidades, para instituições e inclusivamente para famílias também. Já tem havido famílias que se reúnem e nos convidam para nós falarmos um pouco. Portanto, toda esta semana nós estamos bem fechados, por exemplo. Só para dar um exemplo, nós estivemos na Universidade Metropolitana, onde nós estamos a abordar a questão sobre liderança. Também nós estamos a trabalhar com algumas comunidades locais, onde estamos a desenvolver o tema de como desenvolver um crescimento financeiro das famílias. Como é que as famílias podem crescer financeiramente? Então nós estamos abertos. Cachê é uma linguagem que estamos a aprender agora, mas está ao alcance de qualquer bolso. Está ao alcance de qualquer bolso e é tudo totalmente negociável. Portanto, não sei se respondi ao jornalista Nathaniel essas questões. Ok. Mais alguma questão? Bom dia. Bom dia. Sou José Marcos, sou profissional do fórum. Sinto-me honrado por essa comida que acabei de apreciar agora e tenho duas colocações a fazer no Dr. Oscar. Falou muito bem relativamente às teorias. Eu gostava de saber se a terceira teoria, que é a teoria do grupo social, não influenciaria para o desenvolvimento da pessoa, uma vez que tem aquela máxima que diz que junta-te aos bons e serás melhor. Primeira questão. A minha segunda e última é com base a nova maneira de olhar, a nova perspectiva de vida. De tudo quanto o doutor elencou, ou seja, as três formas de desenvolvimento, qual julga ser a mais importante? A visão, o desenvolvimento de atitudes e competências, ou então o hábito de cultivar atitudes e novos comportamentos? Muito obrigado. Obrigado. Carlos José Marques, muito obrigado por sentir-se incomodado. É bom, e esse é o princípio mesmo da mudança. Enquanto eu me sentir incomodado e desconfortável, eu estou a criar condições para dar o salto para o outro nível. E esperamos que assim seja para si. Quando nós falamos da teoria ou influência do grupo social, portanto, o que significa? E pergunta bem, não é? Não seria o dizer junta-te aos bons e bons serás? Ok? Isso varia muito. Varia muito. Qual é a variância? Muitas vezes, o grupo social pode ser o mais impactante, mas pode ser o pior em termos de resultados. Perceba bem, muitas vezes o grupo social pode ser o mais impactante e quando assim acontece, você segue a moda, ok? Ou segue o imediatismo, ok? Mas não necessariamente trazer a transformação. E a maior parte dos grupos sociais, quando os grupos sociais crescem muito mais, não é? A essência perde-se. Muitas vezes a essência pode ser guardada só por um núcleo que está ali.
mas a vasta maioria que vem na periferia perde a essência. Então, por isso é que temos que ter cuidado com o grupo social. Por exemplo, há quem pode juntar-se ao grupo social, se não tiver nenhuma visão, ele simplesmente vai se perder. Não vai fazer influência absolutamente nenhuma. Então, junte-te aos bons e bons serás. Mas eu posso estar errado na definição do que é bom. Junta-te aos bons e bons serás. Quem te disse que esses são bons? Às vezes são maus. Mas porque são grandes e têm muito impacto, você vai se juntar a eles. Certo? E perguntou bem o porquê, qual a prioridade, não é? Nos 3 pontos principais, não é? Os 3 alicerces. Portanto, a visão, o desenvolvimento de competências e as atitudes. Eles estão intrinsecamente ligados. Mas tem que começar com a visão. Por quê? Porque a visão, primariamente, é mental. E o nosso grande problema, primeiro, é a mente, é o conceito. Não é? Quem tem visão, obrigatoriamente, ele vai começar a lutar para ter competências novas. Porque visão é o quê? Visão é chegar ao lugar ainda onde eu não cheguei. Fazer o que eu ainda não fiz. Depois de você assumir essa visão que eu quero chegar lá, você vai perguntar, o que é que eu tenho que fazer hoje para chegar lá? Já entraste nas competências. Portanto, não pode haver visão sem desenvolvimento de competências e mudança de atitudes. Esse é um sonho apenas. Mas a visão que é verdadeira, você tem a visão e você começa a se atrelar na visão e começa a vir os outros pontos a seguir. Não há pontos isolados. Então, a visão é a prioridade fundamental. Aqueles que não têm visão e adquirem competências, geralmente são pessoas que vão trabalhar muito mais para os outros e fica com um pau de obra para os outros. Porque ele tem competência, mas não tem visão nenhuma. É obra para toda obra. Ok? E aqueles que geralmente não desenvolvem novas atitudes, mesmo tendo visão, eles ficam ultrapassados. Eles não conseguem inovar, não conseguem perceber das mudanças da caminhada, porque têm um déficit das atitudes. Então a minha resposta é essa. Portanto, não posso separar estes 3 elementos, mas a cabeça de frente é visão, e os outros depois seguem-se obrigatoriamente. Bom dia a todos. Bom dia. Miranda Bambi, meu nome. Eu também tenho 2 colocações para o Dr. Oscar. A primeira, gostava de aproveitar essa deixa, falou-se das competências e tem uma questão relacionada a competências. É sabido que nos dias de hoje nós lidamos com diferentes líderes ou mesmo chefes, né? Existem bons funcionários nos locais de trabalho, quiçá competentes, mas em função de algumas crenças dos seus chefes, não é? Eles veem-se, digamos, incompetentes, esses funcionários. Então, gostava de saber do doutor qual é a opinião ou qual é o seu ponto de vista relativamente a estes funcionários que, mesmo com as competências que eles têm, não é? E em função das crenças dos seus chefes, veem-se essas competências nulas. A segunda colocação é relativamente à questão da teoria da nobreza de família. É relativo, nos dias de hoje também, nós nos depararmos com pais, mães, não é? Que dizem que não, para o meu filho ter tal coisa, ele precisa passar as mesmas dores que eu passei, não é? Precisa lutar o que eu lutei para sentir na dor como é que se ganha, como é que se conquistam as coisas. E acredito que estas questões meio que podem atrapalhar o percurso deste mesmo filho para atingir o sucesso, né? Então eu gostava de ouvir do doutor qual é o seu conselho, o seu posicionamento perante esta teoria de que o meu filho precisa passar pelas mesmas dores que eu passei para dar valor ou para atingir o sucesso. Obrigado.
Muito obrigado, senhor Miranda Bambi. Há um dilema aqui. Quer dizer que ele coloca um dilema. Eu sou funcionário, tenho competências, mas aquele que é meu líder ou meu chefe, por causa das suas crenças, não valoriza as minhas competências. Ok. Isso se resolve com a amplitude das competências do funcionário. Perceba bem, não é? Isso se resolve com a amplitude das competências do funcionário. Se você ler Maxwell no livro Liderança 360 Graus, você vai encontrar muita ajuda sobre isso. É que a grande tendência é nós sempre olharmos que a resolução dos problemas está nas outras pessoas. E se é o meu chefe ainda, tem que ser o meu chefe a resolver e não eu. Quando você assumir que o teu destino está na tua mão, ok, você vai deixar de se preocupar com o teu chefe. Tanto você nem vai aceitar que o teu chefe te tira do sério. Sabe qual é a competência que você vai desenvolver em primeiro lugar? Você vai desenvolver uma competência de compaixão. Você vai compreender, esse cara, se ele está tendo esse comportamento, ele não aprendeu. Quer dizer que ele precisa aprender alguma coisa sobre isso. E você mesmo estando no lugar de subalterno, mas em termos de conhecimento, você é o líder. E se você é o líder, você vai fazer alguma coisa para ele mudar também. Então a primeira coisa é essa, quer dizer, eu vou ter competências para não me tirar nada do sério. E não ficar aí, mas não me reconhecem, eu então estou aqui, nunca me veem nada, nem me falam nada. Não, você não precisa disso, porque você está certo do que você é. Tem essa competência. Depois, também é preciso ler os ciclos do tempo. Se você tem uma visão, você não pode estar no mesmo lugar o tempo todo. Então, se eu sei que não estarei no mesmo lugar o tempo todo, eu vou mudar. No tempo que eu estiver aqui, eu vou me segurar, porque o meu tempo de mudança vai chegar. Então, esse é o conselho que eu dou em relação a isso. Eu vou começar a ter compaixão para fazer alguma coisa para ele mudar também. Se eu não conseguir, mas o meu caminho vai sempre em frente. Espero que tenha ajudado. Sobre a questão de família, eu tenho dado uma teoria um pouco diferente dos pais para os filhos. Há sofrimento que não precisa ser repetido, mas precisamos aprender o benefício dele. Se eu estudei indo a pé à escola o tempo todo, por que eu vou exigir que o meu filho tenha de ir à escola a pé para ele crescer? Ele vai ter outro tipo de sofrimento do tempo dele. Então ele não precisa repetir o meu sofrimento, porque o meu sofrimento serviu para a aprendizagem dele. E eu sempre tenho dito uma palavra importante, e digo isso aos meus filhos: se eu pisei no chão para fazer a vida, o meu filho não pode pisar no chão. Não pode pisar no chão. E pergunta-me por quê? Por quê? Exato. Porque o meu filho vai pisar nos meus ombros. Porque é algo que eu já alcancei. Quando ele pisar nos meus ombros, o horizonte visual dele vai ser maior. Ele vai ver mais distante. Então, dali ele vai realizar muito mais do que eu realizei, porque ele está nos meus ombros. Se ele estiver no chão, onde eu passei, ele vai lutar até chegar onde estou, até os meus ombros. Essa geração está condenada ao fracasso. Então, nós não precisamos que as histórias se repitam dos pais para os filhos. O que nós tivemos de luta é um aprendizado para que os nossos filhos se ergam e vão para frente. Espero que tenha ajudado o senhor Miranda Bambi. Com certeza. Mas alguma questão? Alguém tem mais alguma questão do Dr. Oscar Paulo? Sintam-se indignados. Quem tiver alguma dúvida em função de tudo que foi abordado sobre o doutor, pode expor a sua questão. Nenhuma? Então, posso dar por terminada a sessão das perguntas e respostas. O silêncio indica que sim. Então, muito obrigada, Dr. Oscar. Obrigado, muito obrigado.